boa noite. Eu gosto sempre de começar meus programas, para quem já assistiu, dizendo que é sempre uma honra ter convidados tão especiais. E para mim a Lígia sempre vai ser especial, mais que convidada já, né? Parceira, amiga, professora, enfim. E sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui no Zoom com a gente, mais pertinho, você que está no YouTube, você que está acompanhando do Instagram, independente de onde vocês estejam, saiba que agora a gente está na Casa Voicers, e a Casa Voicers é a minha casa, a sua casa, a casa de todas essas vozes potentes e maravilhosas. Então, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem aí uma pauta repleta de surpresas. Vamos falar um pouquinho sobre o que é essa educação de futuros que o Voicers vem trazendo, o que nos aguarda, o que isso tem a ver com você, o que pode impactar no nosso futuro, na nossa carreira, na forma como nós vemos o mundo. Está só começando. Então, sem mais delongas, vamos adentrar no nosso tema de hoje. E eu quero começar falando de uma das referências que a gente tem dentro das nossas pesquisas, que é o Fórum Econômico Mundial. E para o ano de 2021, o Fórum Econômico Mundial apresentou algumas tendências de como as pessoas, as empresas, seja a empresa de uma pessoa só, seja empresas nacionais, multinacionais, elas precisam lidar com esse mundo ainda pandêmico, mas já entrando numa fase de pós-pandêmico. O que essa reviravolta que a gente viveu no último ano e meio vai impactar nas nossas relações trabalhistas, nas nossas relações econômicas, enfim. E aí o Fórum Econômico trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares, e eles falam assim, olha, economias mais justas, tecnologia para o bem, sociedade e futuro do trabalho. Então, ainda batendo muito nessa pauta de que o trabalho ele vai sofrer uma ressignificação muito grande. Isso que a gente entende para o trabalho hoje vai mudar drasticamente, a gente precisa entender como que isso vai acontecer. Melhores negócios, futuros saudáveis, e por fim ele traz um pilar chamado alfabetização de futuros. Uau! Mas o que é isso? E o que todos esses pilares têm a ver comigo, com você? Como é que a gente vai trabalhar todas essas questões? Mas para isso, eu quero perguntar para a Lígia. Lígia, o que é alfabetização de futuros? Porque o Fórum Econômico Mundial falou, mas eu não tenho ideia. Boa. Eu acho que dentro da lógica, né, do próprio Unesco, enfim, o termo veio deles, né, tem muito a ver com a sua capacidade de se instrumentar sobre as tecnologias que estão vindo junto com as tendências dos comportamentos humanos. Em linhas gerais, é isso que eles trazem lá. Mas eu acho que a gente gosta de entender aqui no Voicers, né, Sol, que essa coisa de alfabetização de futuros tem a ver com você conectar. Toda vez que vem novas tecnologias, que emerge novas tecnologias, a gente tem que sempre perceber o que está acontecendo, o que está emergindo também no pilar humano. E aí a gente entende que a alfabetização passa por essa jornada de educação de futuros. Por isso que quando veio esse termo alfabetização de futuros, a gente ficou super feliz, porque educação de futuros é um termo que a gente usa do nosso início, né, da nossa raiz. Os nossos primeiros slides tinham uma capa de educação de futuros. Então, a hora que a gente vê o Unesco, o Fórum Econômico Mundial, trazendo, né, a alfabetização como uma tendência muito importante para 2021, e permeia, né, 22, 23, enfim, os próximos anos, a gente entende que aquilo que a gente faz aqui, que permeia novas tecnologias, encontrando novos humanos, novas humanidades, é o que vai fazer essa jornada poder gerar novos ecossistemas, novas economias e principalmente novas profissões. Então, do encontro desses dois novos, a gente tem os subprodutos ou as subconsequências, que na verdade são consequências gigantes, que são ecossistemas, economias e de verdade profissões. Que bacana, eu quero dizer que o pessoal aqui do Voicers trabalhou os últimos 6 meses
Eu não vou dar spoiler agora, tá? Mas vocês aguentem aí o coração, que vem muita coisa em cima do que a gente vem preparando ao longo desses 6 meses, com inspiração da Belle, inclusive, tá, pessoal? Belle não está aqui, mas ela fez parte de todo o processo. E vocês vão entender que existe não só um, mas vários futuros brilhantes, muito melhor do que esse que nós estamos vivendo, e não é utopia, porque faz parte de uma construção, e a gente vai poder entender como que a gente pode ser co-participante disso, né? Participante de forma mais ativa mesmo. E aí, Lígia, para quem está chegando agora, para quem acabou de conhecer o Voices, para quem já está na nossa casa há muito tempo, deve estar se perguntando para que serve, né? Por que eu preciso saber de alfabetização do futuro? Será que é para mim? Então vamos lá. Se você é um apaixonado por futuros, tendências, novos humanos, novos ecossistemas, novas formas de trabalho, quer saber quais serão as profissões do futuro? Esse espaço agora é para você. Se você é aquele que eu não sei nada disso, mas eu entendi que a pandemia impactou de uma forma sem volta as maneiras como nós nos relacionamos, esse espaço também é para você. Se você é alguém da área da educação, da saúde, que está procurando novos insights de como trabalhar, de como aplicar suas tecnologias também no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, esse espaço é para você. Então, vamos lá. Separei aqui algumas perguntinhas. Algumas mesmo, tá? Por que, Lígia? Por que é importante a gente construir cenários futuros preditivos e não previsíveis? E aí você já pode explicar para mim a diferença dessas duas palavrinhas. Mas por que é importante isso? Essa é uma das coisas que a gente vai trazer aqui. Toda vez que o Voicers se coloca, né, no mercado, se coloca no mundo, tem sempre algo que caracteriza a gente, que é esse olhar saudável, né, esse olhar positivo sobre as coisas. E as pessoas já entenderam que não é um olhar utópico, porque ele tem um exercício. E tudo que a gente vai falar hoje aqui vai fazer parte de algo maior nessa jornada, que é fazer a transferência dessas metodologias, dessas visões, dessas tecnologias internas que a gente tem para as pessoas que quiserem embarcar nessa jornada conosco. Então, a primeira delas é fazer recortes de cenários onde o desejável esteja presente. Para que ele não se torne utópico, ele precisa seguir os métodos de construção de cenários que os melhores e maiores mundiais fazem, né? Geralmente a gente pega sinais fracos e fortes e promove uma junção de diversas partes para construir determinado recorte. Então, qual que é o cenário futuro da educação? Qual que é o cenário futuro da medicina? Qual que é o cenário futuro do trabalho? Só que quando a gente coloca a lente, né, o formato Voices de fazer esses cenários, os sinais fortes e fracos estão lá, porém, tem essa diferença do preditivo para o previsível. A maior parte dessas construções de cenários nas maiores práticas mundiais tem muito a ver com o previsível. Eu olho as forças fortes e fracas, os sinais fortes e fracos dos hábitos das pessoas. Sinais fortes e fracos têm a ver com o comportamento de pessoas, né? E aí faço previsões. Muitas vezes até utilizando o algoritmo hoje em dia. Eu vejo antes. O que a gente faz aqui no Voicers é uma camada um pouco mais sutil, e é um exercício, né, que a gente acaba absorvendo ao longo do trabalho, que é, antes de prever, ou seja, ver antes aquilo que está acontecendo no comportamento das pessoas, a gente faz um movimento de predizer. O sinal ainda é bem fraco, daquilo que ainda está por absorver, mas principalmente de pilares que não são tão óbvios juntos, que tem a ver com tecnologia, com inovação e comportamento humano. E tecnologias humanas já vai ganhando esse vocabulário novo que a gente vai falar muito nessa live hoje. A hora que eu coloco esse sinal não tão forte e não tão óbvio junto, eu predizo. Eu começo a fazer cenários, talvez que ninguém tenha dado aquele ângulo ainda, e a hora que eu digo antes, eu dou espaço para outras pessoas ganharem inspiração
e a gente acredita mesmo que toda inspiração gera pensamentos, e que todos os pensamentos geram, de alguma forma, movimentos, ações, e que todas as ações podem ser traduzidas no mundo. Então, a hora que a gente faz cenários preditivos de futuros desejáveis, tem a ver com dizer antes, talvez não estejam ali todas as dinâmicas juntas ainda, todas as formas óbvias de se encontrar aquela tendência, mas aí vem pela fala do Voices, vem pelos estudos do Voices, a gente acaba se tornando referência para aquele assunto, e a gente coloca juntos esse dizer antes para que outras pessoas se inspirem. E a gente acredita muito que o futuro ele é cocriado. Então, quanto mais pessoas estiverem inspiradas naquele cenário, naquele determinado tipo de futuro, ele é mais possível e passível de acontecer. Essa é a diferença. Então, com a caneta aí, o papel, gente, anotando. Também estou aprendendo aqui, viu? Estou no papel de aprendiz. E, Lígia, assim, a gente já entendeu, e nem precisa estudar muito sobre futuros, para perceber que a forma como o mundo vem lidando com a sua economia, e aí de forma geral, tá, gente? Não é mais sustentável para os negócios, para as famílias, para os governos, não dá. A gente precisa migrar para novas economias, e aí a gente já tem aqui alguns estudos no Voicers de uma economia chamada Soft Economy. E aí eu queria saber de vocês, se dentro dessa educação de futuros, a gente consegue assim entender como fazer essa migração, como construir, como você disse, ter essa predição, né, antes do futuro, para mim, para minha empresa, como que eu vou lidar com essas transformações, como eu vou migrar nessas transformações todas que o mundo vem passando. É possível essa construção? Sol, é bem curioso quando a gente olha para tudo isso. Então, por que a gente começa na metodologia com cenários preditivos, né? Porque eles são o ponto de inspiração. Pode vir do Voicers, o que a gente quer passar a transferência de inteligência, de metodologia, de tecnologia, para que vocês façam seus cenários. E a partir do momento que eu tenho um cenário, ou seja, eu tenho um norte, né, uma estrela norte do por onde caminhar, eu tenho que começar a ter mapas. E desde 2018, quando a gente lança todo esse conceito de soft economy, que ele não é nosso, né? A gente fala bastante que ele é do Amit Goswami, lá no livro Economia da Consciência, já falei diversas vezes, mas que a gente deu toda uma roupagem, método, questionário, assessments, e uma forma de viver isso bastante com o nosso tempero, que eu acho que faz sentido vocês entenderem que a soft economy é o conjunto de todas as novas economias e de tudo aquilo que os humanos fazem impactando as tecnologias emergentes. Então, a gente entende muito o que passa por esse lugar. E aí, o que a gente acaba mesmo querendo que aconteça é que, de 2018 para cá, esse conceito ele foi muito maturado, ele foi muito testado, a gente foi muitas vezes a mercado, a empresas, as escolas, fizemos workshops individuais, onde a gente testamos muitas pessoas nos seus níveis e nos seus mapas de imigração. E a gente passou a entender que teve muitas pessoas que entendiam que o que é hard economy, que a gente classifica como economia clássica, era algo a tocar fogo, eu quero sair correndo daqui, eu não quero mais estar aqui. E aí, desse lugar, a gente entendeu que tinha um ajuste para ser feito nesse conceito. Então, nessa jornada de educação de futuros, a gente pegou toda a pesquisa, todo o trabalho, todo o conceitual, todos os testes, todas as formas que a gente tem de descobrir que momento que vocês estão, qual é o mapa de vocês, e nós ajustamos o conceito para não mais mapa, ou não somente, né, um mapa de transição, mas principalmente um mapa de integração. Porque a gente entendeu que o conceito de hard não deveria ser só duro. A gente percebeu que tem muita inovação e para a inovação acontecer, a gente precisa de solidez. E uma das traduções de hard é sólido. Então, nesse novo conceito, hard é sólido e eu não preciso sair correndo sólido. Ao passo que o sutil do soft, o leve, muitas vezes trazia um certo desconforto ou talvez até um certo
não ter certeza se um negócio, um mapa que fosse feito em cima do soft ia conseguir ter sustentabilidade para parar de pé. E aí a gente entendeu que a melhor forma de entender soft, em primeiro lugar, seria flexibilidade. Então, desses dois conceitos de hard como sólido e soft como flexível, a gente propõe agora toda uma nova metodologia que traduz como mapas de integração. Então, a gente vai fazer, ao longo dessa jornada com vocês, todo um acessar onde é que vocês estão dentro de hard e soft economy, desses conceitos novos de novas economias, principalmente depois de um ano pandêmico. Todo mundo adquiriu o conceito do digital, todo mundo adquiriu de verdade esse processo de digital. Então, vocês devem ter andado bastante no mapa de soft, mas como integrar? Principalmente não deixando a solidez de lado. Né? Eu acho que tem esse novo conceito, tem toda uma nova metodologia em cima disso, que a gente está muito, muito ansioso para botar em teste, à prova e poder, de repente, utilizar com quem tiver um interesse de seguir nessa jornada conosco. Muito interessante. Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, será que eu estou no modelo hard? Na verdade, é sólido, né? Será que o meu trabalho está mais no sólido? O quanto eu consigo equilibrar isso com a parte flexível? Vocês conseguem, gente, já perceber aí dentro da relação trabalhista de vocês? Está no modelo mais sólido, no modelo mais flexível, precisa equilibrar um lado, o outro. Vão pensando aí nessas questões, porque vai ser importante até para que vocês absorvam essa formação de forma realmente concisa, né? E a gente consiga integrar esses mapas e realmente equilibrar aí as nossas economias. Lídia, você falou de inovação e eu acho que existem muitas coisas que trazem inovação, mas a gente está na era da tecnologia, das grandes tecnologias que veio para mudar e mudar de vez a forma como a gente enxerga as coisas, e a gente está vendo aí, né, uma delas que é o digital, que houve um aceleramento gigantesco por conta da pandemia. Mas existem muitas outras tecnologias que estão apenas começando e que elas vão mudar drasticamente, enfim, tudo que permeia nossas vidas, inclusive os nossos trabalhos. E eu acho que não dá para a gente falar de futuro sem entrar nessa pauta dos trabalhos do futuro do trabalho, porque eu acho que é uma inquietação nossa, né? Eu não sei vocês, mas eu fico, o que eu vou trabalhar no futuro? Como é que vai ser a minha profissão no futuro? Eu vou ter espaço? Eu não vou ter espaço? Vou precisar aprender uma tecnologia ou não? Então, qual é o papel da tecnologia dentro dessa linha do tempo das profissões, tanto para hoje quanto daqui os 5, 10, os próximos anos? E você tem espaço para esse conhecimento nessa jornada. Sol, esse é uma outra coisa que a gente aprofundou bastante, né? Eu acho que é uma linha de pesquisa muito forte sua. Eu me lembro a gente fazendo e você trazendo todo esse processo de linha do tempo. Eu acho que, de novo, a gente sempre fez um exercício muito grande de colocar os trabalhos do futuro, a gente faz até a provocação, né? Futuro do trabalho ou trabalho do futuro? O futuro do trabalho tem a máquina como protagonista, a gente já falou bastante disso no mercado, mas o trabalho do futuro é quando os humanos começam a utilizar essa tecnologia já madura e aí criar a partir disso, né? Quando é que a gente imaginou que, de repente, o Zoom seria uma ferramenta tão importante no ano pandêmico para eventos como esse, para poder fazer vendas, para poder fazer gerenciamento de times remotos, enfim, essas e outras coisas, né? Acho que o ucraniano que inventou o WhatsApp, eu não sei se vocês sabem, mas ele inventou o WhatsApp porque ele queria poder falar com o pai dele na Ucrânia, ele estava nos Estados Unidos, e a Ucrânia não tinha lá uma boa banda larga na época que ele inventou isso. Eu não sei de vocês, mas quando tudo está travado, meu WhatsApp ainda funciona. Tem a ver com essa história super bonita desse ucraniano que queria falar com o pai, e ele faz
um packing, né, um empacotamento de dados de uma forma tão inteligente que ele fica leve e ele chega, mesmo quando o resto todo do celular está meio travadão. E quando é que ele ia imaginar que isso ia virar até uma forma de quase banco, né? Porque eu não sei se vocês receberam essa semana que passou a possibilidade agora de começar a pagar coisas pelo WhatsApp. Então, assim, só existe trabalhos do futuro quando as pessoas estão utilizando as tecnologias de forma madura. Nada do que a gente tem hoje. Inteligência artificial, realidades imersivas, computação quântica, toda a parte de nanotecnologia, chip, nada daquilo que eu falo bastante, vocês já viram várias vezes os vídeos que a gente traz, a gente está sempre atualizando esses vídeos, porque a gente está sempre olhando tudo que as empresas de tecnologia estão trazendo, nada disso está maduro, porque tem um gatilho. O gatilho chama-se 5G. A hora que o 5G estiver maduro, a inteligência artificial vai poder estar muito mais potente, entendendo as nossas vozes com uma situação muito mais rápida, traduzindo em tempo real nos diversos idiomas. Realidade imersiva sai dos óculos de mergulho para, sabe-se lá Deus o que vai ser, se é lente, se é óculos, se é canhão, mas o fato é que a gente vai conviver com o mundo holográfico ao nosso redor, a gente vai experimentar a internet com o corpo inteiro, e de fato isso não faz sentido agora falar quais são os trabalhos do futuro, né? Porque a gente não está experimentando isso, mas a gente pode fazer exercícios, né? E nesses exercícios eu gostaria de trazer 3 grandes linhas de pensamentos, que é como a gente exercita. Toda vez que vocês veem a gente falando, olha, um professor vai ser um arquiteto de jornadas de aprendizado, a gente tem uma métrica, uma metodologia para poder fazer esse tipo de exercício de fala, né? E a principal delas quando eu vou para profissões cuja a atuação ainda está, talvez, em algum paradigma do passado, ele está basicamente funcionando profissão como técnica, como processo produtivo, como parte de uma linha de produção. Quando a gente está num paradigma de profissão que está mais no presente, a gente tem essa parte mais especialista, né? O profissional como um especialista. Então, essa é a característica, técnico especialista. Quando eu vou para o futuro, né, das profissões, eu preciso integrar uma coisa que vai ser eu entrar na internet com o corpo inteiro. Então, tem uma parte sensorial humana no futuro das profissões que quase ninguém está falando. E a gente gosta muito de sempre retratar. Então, a hora que eu falo que vai ter um construtor de mundos digitais, essa é uma parte mais técnica. E a hora que eu falo que vai ter um psicólogo que de repente vai trabalhar com a parte dos robôs de inteligência artificial, mas também vai trabalhar com o humano, com alguns tipos de síndromes novas, porque a gente vai estar imerso no mundo digital, eu estou falando de um comportamental sensorial. E tudo isso a gente coloca em linhas do tempo e a gente faz exercícios para dizer qual que é a dimensão tecnológica que está vindo e qual que é a dimensão humana que está vindo. A hora que eu falar, de repente, do futuro da medicina e falar que a parte da medicina integrativa vai usar não somente a inteligência artificial para um diagnóstico ou o robô para uma operação, mas ela vai usar, de repente, toda a parte mais ancestral, seja a medicina chinesa, seja a parte de energia, seja a parte de cromoterapia, seja a parte de cura com sons, entendeu? Eu estou usando o pilar humano e vendo o que esses humanos estão fazendo hoje em dia no paralelo que também cura. Então, são todos esses exercícios que fazem parte dessa metodologia, que tem a ver com futuros preditivos, que tem a ver com mapas de transição / integração entre solidez e flexibilidade, tem a ver com um olhar para o futuro, usando tecnologias emergentes e esses humanos que estão chegando tão sensoriais. Fantástico, gente. Eu sou assim, sou suspeita para falar, tá? Porque nesse processo aí de 6 meses, fiquei um pouquinho mais nessa parte de profissões. E para mim foi uma grande descoberta olhar para o futuro, por exemplo, e saber que um educador do futuro é aquele que vai usar o óculos de realidade virtual, mas é também aquele que vai ensinar a criança a plantar uma plantinha ali na terra, e a gente vai poder perceber essa integração nessa linha do tempo que a gente construiu das profissões para vocês. Então, mais uma vez, aguardem. Eu falei para vocês, estão anotando tudo aí? É muita informação. E aí, você trouxe
na sua fala é algo que me chama muita atenção, que não chama só atenção a mim, acho que as grandes instituições e pesquisadores do mundo, e filósofos e escritores, já perceberam isso, que essa camada humana dentro de todo o processo. A gente, por muito tempo, olhou o futuro muito como tecnologias, tecnologias, e aí vem de novo um Fórum Econômico Mundial dizendo que as habilidades do futuro não serão saber sobre inteligência artificial, comandar um robô, mas criatividade, empatia, habilidades tão humanas que aquelas pessoas que se esqueceram da sua humanidade vão precisar fazer aí algum trabalho, porque vai ser essencial. O humano que não for humano vai ser facilmente substituído por uma máquina, porque trabalho que não é humano, a máquina vai fazer. E então, para entender, Lígia, essa parte humana, essa habilidade humana, essa questão, por exemplo, da meditação que o Harari traz no livro dele, 21 lições para o século XXI, qual a importância disso no futuro? Essa é uma das técnicas, né, que o Harari traz. Eu acho que o próprio Peter Diamond também traz. Todos os grandes futuristas, quando eles chegam no ápice de mapear, né, o comportamento tecnológico, alguma coisa acontece com a expansão do que eles vivem, enfim, do que eles são, que eles começam a praticar o que a gente chama, o que a gente está carinhosamente chamando aqui no coletivo de tecnologias humanas. E aí, por que a meditação? Porque talvez seja a mais ancestral e transcendental das coisas, que é respirar, né? Tem uma potência muito grande no respirar. E aí tem milhares de técnicas meditativas, mas no final das contas, um respirar potente te traz num centramento. A gente tem a Sol é uma das especialistas da nossa tiara, né, do Muse, que em 2 minutos por dia te ensinaria a entrar num processo de mindfulness com respiração. Você consegue controlar a sua mente com respiração. E assim, parece simples, mas quem consegue meditar todo dia? Não é simples. É acessível, mas não é. Mas tudo isso eu quero dizer o quê? Quando a gente pensa em exercitar a humanidade, tem a ver com a expansão da consciência. Tem a ver com a expansão de quem somos, ou como a gente gosta de chamar aqui, da nossa melhor versão. A gente sempre traz a linha do tempo das tecnologias, 5, 10, 15, 20 anos, e a gente, dessa vez, a primeira vez, a gente está trazendo um certo apanhar também, né, dessas tecnologias humanas que também estão em desenvolvimento nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então, quando um Harari traz a meditação, que ele pariu aquelas 3 Bíblias que ele escreveu, ou um Peter Diamond faz o que ele faz, ou qualquer que seja o futurista aqui, estão todos trabalhando com algum tipo de fronteiras da sua percepção, seja através enfim, de buscar de forma não convencional essa expansão da consciência, seja pelo simples ato da meditação. Mas para quê? Porque isso são técnicas. Porque no final, o que a gente quer mesmo trazer para vocês é esse conceito de tecnologias humanas. Eu não sei se eu já devo entrar nisso, ou se foi só uma conversa intermediária. Não, por favor, já entra nesse assunto, porque eu preciso saber o que é tecnologias humanas. Muito bem. Não à toa minha água tem um cristal dentro, né? Eu acho que é a primeira vez, a primeira jornada que Lígia oficialmente sai do armário, sabe? Eu acho que quem me conhece como uma executiva de tecnologia, uma pessoa que trabalhou por isso por muito tempo, talvez não saiba que o tanto que eu sei de tecnologia, eu também sei de energia. A hora que quem viu meu TED lá do Tecnomagia sabe que a hora que caiu o computador quando eu tinha 15 anos, lá no verão de 95, também caiu na minha mão o livro Eram os Deuses Astronautas, e eu fui buscar todas essas civilizações antigas no planeta. Eu andei por todas as pirâmides, e assim, quem é capaz de chegar perto de uma pirâmide, chegar perto de uma construção que é movida pelo sol, né, pelos solstícios, e olhar para tudo aquilo e falar, aquilo tem 5.000 anos, aquilo tem 3.000 anos, aquilo tem 1.500 anos, e a gente mal consegue sair das nossas cadeiras hoje e olhar para o sol, alguém que teve uma jornada de uma vida inteira
buscando essa tecnologia, mas também buscando esse olhar invisível, esse olhar metafísico, esse olhar cuidadoso para o humano, para além do corpo físico e do corpo emocional. Então, acho que é a primeira vez que eu saio do armário, e eu vou falar essa frase porque ela não é minha. Essa frase foi uma frase que surgiu um dia que eu estava lá na casa da Alana, em Santa Catarina, estava o Murilo Gun, foi a primeira vez que eu conheci ele mais proximamente. Estava todos falando da sua vontade de falar abertamente, né, das coisas que estão estudando, e acho que o Murilo está bastante engajado em falar. Quem segue ele nos perfis está vendo que ele está muito aberto com tudo aquilo que estava no armário dele, mas que o novo sair do armário é você poder falar abertamente sobre as suas orientações energéticas, espirituais, metafísicas. A humanidade do trabalho, a humanidade de uma forma geral, já assumiu que a gente precisa ter corpos saudáveis. Então, tem técnicas de melhor comer, né, de melhor cozinhar, talvez do slow food, né, que é você comer de forma mais vagarosa para poder ter esse olhar mais presente. A gente também já assumiu nos últimos 10 anos que a gente precisa ter o corpo emocional saudável. Então, a gente pode falar abertamente hoje de fazer terapia, estamos passando por momentos difíceis e quantas pessoas buscaram psicólogos, psiquiatras, não tem nada de errado mais em você assumir isso abertamente. Pelo contrário, né, é uma forma da gente saber que você está cuidando do seu lado emocional, do seu corpo emocional, porque ele ganha um corpo grande, ele afeta, né? Quem nunca viu falar da psicossomática, que toda doença de alguma forma começa no psicológico e aí manifesta no soma, que é o corpo soma, mas a gente ainda está no armário para falar dos nossos corpos energéticos, da nossa energia. E eu não estou entrando num lugar espiritual, poderia, mas esse é um outro lugar, isso é lá no Origens, quem já me viu dar palestra sobre isso, é um outro fórum. Eu estou falando basicamente do nosso corpo energético. A gente tem ciências muito antigas, como a ciência chinesa, quem nunca, de repente, experimentou uma acupuntura, quem nunca passou por um processo, de repente, de reiki, quem nunca foi e fez algum tipo de tratamento com raio laser. Minha filha ficou assada mês passado, a gente tratou ela com um aparelho de raio vermelho, entendeu? Na pediatria. Então, o que é esse olhar mais sensível sobre o corpo energético que a gente tem? Quem nunca sentiu o outro, né, de repente chegar próximo ali e entender que, poxa, eu senti aquela pessoa, aquela situação com o estômago, eu senti aquela pessoa com o coração, assim, com essa parte aqui do peito que ela me encheu, ou então a conexão foi imediata aqui nessa região, né? O que são essas percepções? E por que elas são importantes? É o que a gente está dando de nome de tecnologias humanas. Então, tem esse lugar onde o humano vai ter um óculos de realidade imersiva para, de repente, poder voar sobre o planeta Terra lá no Google. Mas quem nunca teve um sonho lúcido, que estava não só voando, mas teletransportado, de repente, para uma outra dimensão, passado, presente, futuro? Eu tenho um grande amigo, um terapeuta maravilhoso, que é o Fábio Novo, é um cara também super de uma linguagem tecnológica. Numa encarnação passada, ele foi o CMO da MTV, nas épocas áureas da MTV, e hoje ele faz todo um trabalho de trazer esse olhar para os sonhos, entendeu? Ele fala que a gente consegue expandir consciência pelos sonhos. Eu faço todo um trabalho com ele. Ele está numa jornada de navigator maravilhosa. Sonhos podem ser algo que você vai falar, cara, é muito parecido com esse corpo azul aqui, né, mais leve que eu estou tendo no óculos de realidade imersiva. A gente tem Neurolinks, ou seja, o Elon Musk está fazendo chip para tentar fazer transmissão de pensamento. Tem uma pulseira que o Facebook comprou que vai ler os seus micromovimentos quando você estiver também pensando, para poder transmitir pensamento aonde? No mundo digital, tá? No mundo físico é um caminho além. É mesmo com um chip implantado no cérebro. Mas, poxa, essa é uma forma de eu sentir o outro, de eu saber o que o outro está pensando. Mas quando eu estou tão trabalhado, meu corpo emocional está saudável, meu corpo físico está saudável, e o meu corpo energético está consciente, eu estou consciente dele, eu consigo sentir o outro. Isso é uma tecnologia que o meu corpo tem. Então, o meu corpo tem tecnologia para, de repente, ter experiências no mundo não físico. O meu corpo tem tecnologia para sentir o outro quase ao ponto de entender os pensamentos dele. Existem grandes mestres aí que conseguem capturar. A gente tem toda essa possibilidade, de repente, de estar tendo chips no corpo para poder capturar as nossas, talvez,
movimentos de doença, enfim. Mas a gente também tem várias técnicas que eu consigo capturar só de sentir a pulsação, né? E alguns pontos importantes no nosso corpo. Então, é a primeira vez que a gente vai juntar um pilar super tecnológico com um pilar de tecnologias humanas. E aí, por tecnologias humanas, entendam intuição, entendam empatas, é mais do que empatia, aquela tipo de pessoa. Quantos de vocês são? Porque eu sou, e por muito tempo eu não sabia que eu era. Que é você chegar perto de alguém e você saber o que aquela pessoa está falando, está pensando, está sentindo, saber quem ela é com 5 minutos de conversa. Você sentir, de repente, demais o outro, seja na hora que ele está feliz, na hora que ele está triste. Isso chama-se empata, é mais do que empatia. Empatia é um exercício que todo mundo pode fazer. Empata é alguém que veio com aquilo e que, de repente, não sabe lidar muito com aquela tecnologia. E à medida que você vai ficando saudável nos seus corpos, a sua capacidade de ser empata, de sentir profundamente o outro, vai nascendo. E precisa de consciência. A gente tem toda a parte, de repente, de poder ver remotamente. Sabia que os russos treinam as suas crianças no que eles chamam de remote viewing? Ou seja, eu fecho o olho, né? Tem um seriado no Amazon Prime que se chama Human Technology, ou seja, tecnologia humana também, ou superhumans, na verdade, aí a subsituação é tecnologias humanas, que eles treinam as pessoas para verem coisas remotamente. O que era isso? Que na Segunda Guerra, ambos os lados, alemães e americanos, treinavam para você poder fechar o olho. E não é que você estava vendo como seu olho físico, você consegue se projetar e absorver tudo isso. Então, assim, são todas as capacidades que o nosso corpo tem, que por ter sido usado como máquina por tanto tempo, está tudo adormecido, né? E eu acho que essa é uma grande vacina, Sol e quem está aqui com a gente, para as possíveis distopias tecnológicas. A hora que a gente tem... o Neferson falou hoje maravilhosamente nos stories dele, que a gente tem uma crise de criatividade. A gente só consegue imaginar o fim do mundo com uma catástrofe de explosão, e enfim. Ninguém consegue imaginar que a gente vai ter tecnologia que vai nos ajudar a lembrar e nos ajudar a exercitar as nossas próprias tecnologias humanas. São muitas as técnicas. Talvez o Oculus Rift nos ajude em massa a entender que nós temos corpos mais sutis, mais energéticos, mais suaves, né? Mas vai ter muita coisa que a gente está mapeando no pilar de humanidade que as pessoas estão fazendo, estão contando pouquinho, porque está tudo no armário, entendeu? Quantos de vocês fazem aí, coloca também nos comentários, de repente, algum tipo de cura de ordem energética e não contou ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a contar, porque é aquela história, poxa, eu tô com uma dor de cabeça e a minha colega do lado é uma pessoa que pode apertar uns pontos de shiatsu aqui na minha cabeça e curar minha dor de cabeça, ao invés de falar, olha, isso aqui é uma Neosaldina que tá na minha bolsa. Então, assim, eu acho que tem essas coisas que precisam começar a ficar mais claras. E esse, para a gente, é o ponto central dessa jornada, sabe? É falar abertamente, é começar a criar espaços saudáveis e curados e seguros para que as pessoas comecem, se já praticam, poder falar, e se não praticam, poder conhecer. Porque num futuro muito próximo, onde a gente vai ter não só algoritmos super maduros, mas principalmente essa coisa de fake news, deepfake, que você não vai ser a minha cara falando coisas que eu não falei. Se eu não estiver trabalhando muito desde já as minhas tecnologias humanas para olhar um deepfake e falar, cara, eu estou sentindo que essa não é a Sol falando essas besteiras, a gente vai estar muito à margem da tecnologia e ela é neutra, né? Quem são as pessoas que estão vindo por aí? Eu acho que a formação central dessa jornada de alfabetização de futuros passa por a gente habitar os corpos, conhecer os corpos e expandir esse conhecimento sobre quem somos de uma forma legítima e desmistificando, né, esse lado mais fé, que ele existe, mas ele vai estar à parte dessa formação, porque a gente tem que encarar de uma vez por todas isso como parte de quem somos. Lígia, enquanto você estava falando aí, minha cabeça estava fervilhando, mas a do pessoal aqui também, tá? Tem uma outra live ocorrendo aqui no chat, pessoal comentando, eu sei o que é isso, eu conheço uma técnica, o pessoal aqui no YouTube falando, tem a constelação familiar, realmente é uma das tecnologias humanas que nós também vamos falar.
Enfim, tem uma galera aqui também querendo interagir e a gente já vai abrir espaço para vocês fazerem as perguntas de vocês, a colaboração de vocês, de repente falar, poxa, Sol, Lígia, uma vez eu fui fechar um negócio e eu senti que não era para fechar, não fechei e deu super certo. Gente, isso faz parte do futuro, tá? Que a gente vai poder, como a Lígia falou, sair do armário e assumir isso como algo cientificamente comprovado e algo eficiente, eficaz para as nossas tomadas de decisões sem sentir culpa, porque a gente vai estar o quê? Integrado. A gente não vai ser a Sol da empresa, a Sol mãe, a Sol em casa. A gente vai ser um ser humano só. A gente vai precisar cada vez mais dessa integração para que realmente a gente tenha futuros desejáveis. Se não ficar parte da gente em tudo quanto é lugar, e parte, gente, não compõe o todo. A gente precisa estar inteiro em tudo que a gente faz, em todas as nossas verdades. Isso vai trazer negócios mais sustentáveis, equilibrados, iguais para todo mundo. Governos, meu Deus, imagina governos agindo assim, o quão o nosso mundo vai ser melhor, não é mesmo? Então, tem muita coisa para a gente aprender e construir junto. Eu tenho uma pergunta muito boa aqui no YouTube, Lígia, que é da Roseli Prado, e ela diz assim: como ouvir a nossa intuição? Existe uma técnica? Então, a gente vai conseguir abordar, a gente vai trazer esse assunto na nossa formação, no nosso workshop? Dá para treinar isso de ouvir a intuição? Oi, Roseli, obrigado pela pergunta. Sim, a resposta é sim, e a gente vai aprofundar as técnicas de como fazer isso nesse workshop. Tem todo um capítulo de novos humanos, e dentro de novos humanos, a gente vai abordar todas essas tecnologias humanas e as técnicas para que isso aconteça. Mas eu já dei algumas dicas. Passa pela sabedoria do melhor alimentar o seu corpo físico, do melhor trabalhar as suas emoções, e de ter consciência de que você tem um campo energético. Já ouviram falar de chakras? Já ouviram falar, né, de que a gente sente os ambientes através desses tipos de radares que a gente tem no corpo? Essas são um pouco das dicas e do por onde a gente vai passar por ali, para que vocês possam não ter só referência, mas todas as referências que eu tenho para fazer a cura, o alinhamento, a expansão do meu próprio ser, né? Então, quem são as pessoas que eu confio para minha alimentação? Quem são as pessoas que eu confio para minha parte emocional? Quem são as pessoas que eu confio para minha parte energética? Muitas já são vozes que estão aqui entrevistadas no Voicers, e elas vão voltar nessa formação, mas eu vou dar tudo aquilo que faz sentido e que foi jornada para mim, para que vocês tenham um repertório. Não é algo, na verdade, que é feito através de uma receita, mas é através de experiência. Tanto quanto experimentar futuros tecnológicos sintéticos é botar um óculos de realidade imersivo na cara, quando a gente fala de futuros tecnológicos humanos, você tem que se dar a experiência de fazer essas técnicas. Já fez constelação? Já passou por uma cura de som com tigelas tibetanas, que é a coisa mais linda do mundo? Se anjo toca tigela, deve ser essas tibetanas, entendeu? Porque é a coisa mais linda do mundo e é altamente curativo, porque ele junta o bineural do seu cérebro, assim como acontece no óculos de realidade virtual, que o som entra bineural. As tigelas também têm esse poder, o som entra bineural, só que de um lugar muito curativo. Então, são essas coisas que eu quero contar, porque eu sei também bastante desse lado. Então, vão ter as duas coisas. Pessoal, aqui, só porque eu falei que tinha um universo paralelo aqui rolando no chat, o pessoal parou, ninguém mais falou nada. Tudo bem, o pessoal do YouTube aqui tá dizendo, tá amando tudo, quero fazer essa formação, bora, Elaine, com a gente, estamos juntos, vou estar na formação também. Então, Lígia, o que é workshop? O que é a formação? São duas coisas diferentes. Posso participar dos dois? Não posso? É os dois? É um combo? Como é que é? Explica pra gente, porque assim como a Elaine tá doidinha aqui para participar, eu também quero, eu sei que vocês também querem.
Muito bem. Mas, basicamente, o que a gente preparou foi essa conversa para vocês entenderem o que seria a nova versão do que o Voices vai botar no mercado. Geralmente, o que a gente coloca no mercado é rapidamente absorvido pelas empresas. Então, há muito tempo vocês cobram, e com razão, da gente poder ter uma educação online organizada. Era para ter saído isso o ano passado, mas a gente não só teve um ano pandêmico, mas eu tive um ano maternal. E as duas coisas juntos acabou encapsulando um pouco essa jornada de educação Voicers para a pessoa física. E oficialmente a gente está saindo com os nossos ecossistemas de educação digital. E essa jornada é o fruto desses 2 últimos anos, desde 2018, vai 3 anos chegando agora em agosto, que foi a última vez que a gente fez um evento físico, que o Paulo estava lá, a Cláudia estava lá, alguns de vocês estavam lá conosco, lá no Hacienda, enfim, em Higienópolis, onde a gente lança a Soft Economy. E a gente trabalhou muito no mercado privado nesse tipo de jornada. E agora, com tudo, eu nunca estive tão feliz pela organização que chegou a compor essa jornada, todo o caminho que a gente vai fazer com vocês, nos 3 principais pilares: novas tecnologias, novos humanos, que encontram essas novas tecnologias e geram novos ecossistemas. Está muito, muito trabalhado, não é só os últimos 2 anos, são esses 5 anos de jornada e todos os anos de vida de cada um de nós, traduzidos em 2 partes. Essa primeira aqui era para que vocês soubessem da existência e de tudo aquilo que a gente vai tocar. A gente vai entregar uma resposta para o que está sendo pedido aí do mundo sobre a alfabetização de futuros nessa jornada. Para mim, a alfabetização de futuros passa por repertório e experiência, é o que a gente vai fazer ali, nesses 3 pilares. O workshop ele vai acontecer no dia 10 de julho, é um sábado, das 2 da tarde às 6 da tarde, são 4 horas, onde a gente vai entrar em todos esses tópicos que eu falei para vocês: como construir jornadas de cenários preditivos, toda a parte de novos conceitos de soft economy, toda a parte de mapas. Eu vou fazer testes em vocês, a gente como equipe do Voicers, a gente vai aplicar todos os testes novos em vocês vão sair com o mapa de vocês de integração pronto, onde vocês estão, para onde vocês querem ir, toda essa jornada de repertório para saber em que momento das novas economias estão. Acredito que digital todos nós capturamos, mas você tem certeza que você já está apto para a economia do acesso, para a economia do compartilhamento, para a economia do conhecimento, enfim, mais sutil, que é o da confiança. A gente vai ter também avaliações que vão entregar para vocês onde é que vocês estão nisso. Enfim, vai ser 4 horas de jornadas de experiência, de mapas prontos, para que quem se sinta apto a seguir na formação, que na verdade vai ser uma certificação Voicers, siga conosco. O workshop ele é aberto para todo mundo, né? Quantas pessoas vierem vão ter espaço. A gente fez 4 horas, que lindo! Com base no que a gente viu no mercado, a gente quis fazer de uma forma acessível, que o valor fosse acessível para as pessoas que tivessem interesse em estar conosco, para que pudesse entregar o mínimo de alfabetização. Então, essa instrumentação do sábado, nas 4 horas, vocês vão sair com o mínimo de alfabetização que vocês precisam para entrar em qualquer lugar e falar com propriedade sobre ela e com os conceitos necessários dentro dessa jornada de educação. Então, de novo, novas tecnologias, novos humanos, novos ecossistemas, novas economias, novas profissões, está dentro de ecossistemas. E aí, a gente quer muito começar uma jornada no Voicers, que a gente não sabe ainda onde vai parar, que é poder fazer a transferência de conhecimento. É o 5º ano. Eu acho que tem muita maturidade aqui já, tem muita metodologia, tem muita coisa proprietária. E a gente quer muito treinar os treinadores, ou treinar os ativadores, sabe? A gente gosta muito do termo ativadores de futuros, para que as pessoas possam usar no mercado, seja nos seus trabalhos, seja nas atividades. Quem tem também a medicina da fala, como a Sol tem, como a que eu tenho, que é trabalhar falando e ajudando outras pessoas, a gente chegou à conclusão que não dá para ser só a Lígia e a Sol falando oficialmente pelo Voicers, pelas metodologias do Voicers. E a gente quer mesmo treinar outras pessoas para poder
ter a certificação e falar, olha, eu tenho a certificação do Voicers para poder aplicar no mercado tudo que a gente sabe fazer de cenários futuros, de projeção de linha do tempo, de trabalhos do futuro, todos esses mapas de integração de software economy e toda essa parte mesmo de construção de jornada, todos os assessments, poder usar os nossos métodos, os nossos testes, enfim, os nossos materiais. E para isso a gente vai ter essa certificação, essa jornada que é uma jornada vão ser uma jornada de 8 semanas. E a gente tem um espaço não para muitas pessoas, porque a gente quer que esse primeiro seja próximo, que a gente troque, que tenha realmente essa jornada de passar todo o conhecimento, todo o material de um lugar especial. Então, vai ser uma jornada para 15 pessoas, para aqueles que estiverem interessados, ela vai ter como base o workshop, então precisa passar pelo workshop se minimamente vocês estiverem interessados em ter essa certificação. E a partir do workshop, a gente vai selecionar e ser selecionado por essas 15 pessoas. A gente acredita muito no fluxo dos encontros para que a gente tenha a jornada de 8 semanas. Eu vou falar mais no workshop sobre essa jornada, mas vão ter muitos convidados, vai ter uma troca muito intensa, são pessoas que já vivem cada uma das referências dos 3 grandes pilares. A gente está fazendo com muito cuidado, tanto a fala com a Lígia, um especial, né, toda semana comigo, e um especial, né, junto com essas pessoas que já vivem esses paradigmas de futuros, que é o que a gente sempre gostou de fazer. E se a gente tivesse ao vivo, ia ter muita máquina, ia ter muito repertório energético, enfim, mas por enquanto ainda é uma jornada digital. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Então, tem o workshop, tem a certificação, e a certificação vai ser um presente muito especial para a gente ver que tem pessoas interessadas em poder aplicar e mesmo, de repente, aumentar a sua própria a capacidade de gerar novas formas de atuar no mundo, sabe? A gente acredita muito sobre fontes de renda virem de lugares que a gente gosta muito e acredita muito, e talvez instrumentar as pessoas possa também ser motivo de novas fontes de renda pelo fato de ter uma certificação oficial, enfim. Eu acredito que isso é uma consequência, mas o principal mesmo é poder ter outras pessoas ativando aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é o que a gente faz aqui. Estão animados, gente? Eu tô igual o Néferos falou aqui, igual uma figurinha ali do WhatsApp. Eu tenho que me compor, né? Senão vocês vão achar que eu sou só mais uma maluca. Mas eu tô super animada. Então, resumindo, workshop para todo mundo, vagas ilimitadas. Quem quiser participar pode vir. Vai ser online, alguém já perguntou aqui, vai ser online? Sim, será online. Tanto o workshop quanto a formação. Claro que a formação a gente vai ter, né, alguns cuidados, alguns acessos especiais para vocês, mas tudo de forma online. Aí a diferença é que o workshop é ilimitado, a formação, 15 pessoas, então tem que correr, tem que garantir sua vaga. A gente escolheu ser poucas pessoas mesmo para trabalhar esse ecossistema, para ser forte, conciso e a gente poder multiplicar aí todo esse conhecimento. E aí, Lígia, tem 2 perguntas interessantíssimas aqui que eu gostaria de compartilhar. Primeira foi aqui no chat do Neferson. Ele perguntou, assim, relacionado à tecnologia, até essa questão da tecnologia humana voltada para ações sociais, para as missões sociais, se tem espaço para isso. E aí, antes da Lígia responder, que eu já vou emendar na outra pergunta ali, para você já responder as 2, eu quero dizer, Neferson, que o Voicers é um ecossistema. Nem tudo vai sair pelo Voicers, e nem dá para ser assim, porque a gente precisa atingir muitas coisas, muitas sociedades, muitas camadas, que se fosse só o Voicers não conseguiria. Então, o objetivo dessa formação é realmente dar asa para vocês. E aí, o Voicers, essa metodologia, essa transformação, cabe em qualquer lugar. Cabe no social, cabe no empresarial, cabe no familiar, cabe no pessoal. Tem espaço para todo mundo. O que a gente realmente precisa são de pessoas que estão passando por essa transição, que estão integrando todas as áreas da vida, porque quando essas pessoas, né, tiverem assim completa, as coisas começam a fluir.
e fluir por todas as camadas, todos os lados. E aí, Lia, a outra pergunta que tem aqui é da Cecília no YouTube. Ela fala assim: podemos pensar que os futuros tecnológicos humanos serão ou podem ser mais acessíveis e inclusivos do que futuros tecnológicos sintéticos? Ou devem se complementar para serem efetivamente para todos, todas, né? Todes, é o que ela fala aqui. Então, dentro aí do que o Neferson trouxe da parte do social, e dentro dessa área que a Cecília pontuou muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo da questão da inclusão, tem espaço? Maravilhoso. Bom, né, eu acho que desse lugar a Sol respondeu super bem. A gente realmente, não é nem não só não ter braço, sabe? Não tem todas as verdades aqui, em 4 pessoas. A gente não fala mais sobre braço, sabe? Porque por muito tempo as pessoas vêm e falam: Lígia, por que você não faz um trabalho com criança? Por que você... Eu não era mãe, talvez agora seja mais próximo da minha verdade. Por que você não faz um trabalho com essa... Não, nem todas as coisas que as pessoas olham e projetam, talvez para mim, para a Sol ou para o Voicers, a gente consegue cobrir. A gente passou 5 anos falando, escutando, mas fulano é Voicers, tinha que estar sendo entrevistado. Não é só sendo entrevistado, sabe? Eu acho que tem um lugar que falta todas as verdades que estejam interessadas em se conectar com a verdade que tem aqui, com as verdades que tem aqui. Então, a hora que a gente instrumenta vocês na metodologia, passa o conhecimento, né? A gente vai falar um pouco sobre, de repente, né, você tem uma participação ali numa frase muito boa, né, que é sobre marketing e vendas de uma forma diferente, não é só digital, é frequencial, é vibracional. Que loucura, que maluquice é essa? Que lugar é esse que o Voicers vive, que a gente não paga propaganda nem um centavo e as coisas acontecem num orgânico potente? São todas formas de existir numa fonte de projetos, de negócios, que talvez é um pouco contra a lógica do que a gente está acostumado no mercado. E a gente quer passar isso, exatamente porque não dá para a gente absorver todas as possíveis verdades que essa metodologia cabe, sabe? Então precisa de ativadores, sim, e a gente tentou que isso fosse orgânico, talvez com as entrevistas, talvez com os projetos que a gente fez já com as diversas vozes que chegou, e a gente sentiu que tem pessoas que estão prontas para atuar e talvez precisem dessa organização mental, só mental, né? Que a gente tem aqui. Então, a intenção é essa, que ela, a partir do momento que está com vocês, não tem dono, tem destino. E aí a gente pode ter outras pessoas trabalhando conosco, inclusive nos projetos, porque elas já estão, de repente, instrumentadas em tudo isso, sabe? Então, essa é a primeira. E a tecnologia sobre uma e outra, eu acho que tem uma integração muito grande. Todas as vezes que a gente pensa em só ter o desenvolvimento humano, eu brinco que é mais fácil eu pegar meus amigos geeks da tecnologia, etc e tal, ensinar para eles sobre energia, do que os meus amigos dos grupos de energia e eu ensinar para eles sobre tecnologia, sobre como usar as tecnologias. Parece que tem algo no pessoal que caminha pelas energias que tem muito medo do sintético, sabe? E a gente precisa das duas coisas, porque tem uma potência muito grande em você poder curar com as mãos, mas se de repente for detectado por um chip de biofeedback, entendeu? Numa situação ainda mais sutil do que já num processo grande de doença no corpo. Então, acho que as duas coisas precisam caminhar juntas. Eu acho que sim, talvez tenha um acessível mais inclusivo no tecnologias humanas do que no tecnologias sintéticas, e talvez não, porque tem muito preconceito ainda. Então, o que a gente quer é quebrar um pouco esse preconceito e poder, no mínimo, falar abertamente sobre tudo isso. Sensacional, estou aqui acompanhando o pessoal comentando. Gente, alguém comentou aqui, bah, deu match. É isso, o Voicers é dar match. É um ecossistema onde, além de aprender todas essas coisas, vocês vão poder se conectar com histórias similares, de repente formar negócios, encontrar pessoas para dividir, compartilhar, enfim,
A partir do Voicers, eu fundei uma ONG, né, Ferson? Então, sabe, esse ecossistema aqui é que vai fomentar o bem, entende? Então, além da formação, além do conhecimento, a gente tem essa troca humana aqui que, gente, não tem preço. E posso falar uma coisa? Eu sei que parece que vai ser puxar sardinha, mas a gente está num ecossistema. Vó, se a senhora estiver assistindo a live aí, desculpa. Vocês estão num ecossistema muito foda, muito forte, muito potente. Aqui só tem gente de nível altíssimo. Patrícia aqui falando que já está usando metodologia que trabalha com governança corporativa. Olha isso, gente. Tem a Alessandra Calheiros, tem o Néferson, tem a Helene aqui, enfim. E eu vou adorar conhecer a história de vocês para a gente poder ir se conectando, fazendo negócios, mudando vidas. Então, só reforçando, o workshop dia 10 de julho, das 14 às 18 horas. Já está aí o link, o Léo colocou tanto aqui no chat, vai estar no grupo, vai estar aí no link do YouTube. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp para vocês ir recebendo as informações. Se tiver dúvida, pode parcelar, não pode, posso pagar com Pix, tem bolsa, não tem, como é que funciona? Procura a gente lá no grupo que a gente vai sanar todas as dúvidas de vocês. E os 15 privilegiados aí que vão ser o Star Wars aí dessa nova geração, vão se preparando que vai vir coisa boa por aí. Ô, Sol, você tá mais incrível do que nunca. Eu tô rindo muito com tudo isso. Mas eu acho que o ponto final que você tocou é maravilhoso, sabe? Eu acho que nessa pandemia ficou claro que vão ter muitos mundos dentro do mesmo mundo quando a pandemia acabar e a gente puder voltar, né, a habitar o mundo físico com mais potência. As pessoas estão cansadas da realidade, talvez que seja só retratada nos meios oficiais de comunicação e nem sempre tem aonde encontrar outros tipos de cenários, né? Eu acho que é saudável demais a gente poder encontrar pessoas onde a troca é honesta e ela flui. Sabe o que é mais louco? A gente levou bastante tempo, porque o Voice nasceu só simplesmente como um ecossistema que não monetizaria, porque a gente queria só poder dar acesso às pessoas. E sabe que a gente descobriu que que existe dinheiro nesse lado de cada processo, que existe possibilidade de poder ter fontes de renda daquilo que faz sentido para a gente. Então, assim, eu acho que tem muito da troca do humano, tem muito da troca dos negócios e que a gente só está manifestando isso num grupo de WhatsApp ou nas mídias sociais que a gente tem. Acho que chegou a hora de organizar o Voices num lugar ainda mais potente para que possa acontecer no mundo. Eu acho que essa é a resposta que a Sol trouxe com muita sabedoria. Eu acho que era isso por hora. Vocês têm super acesso a gente, então a dúvida aqui que ficar, quem estiver assistindo no YouTube e de repente não estiver participando nos nossos WhatsApps, é só buscar Lígia Zottini, Solange Luz, buscar a gente nas mídias sociais, a gente responde com o maior carinho sempre. Eu acho que era isso que eu queria passar hoje para vocês. Da minha parte também, gente, ó, meu coração tá aqui aquecido, tá pegando fogo agora, viu? Não dá tchau ainda. Eu quero fechar com uma surpresa, um presente, na verdade. Inclusive para você, Sol, para o Léo e para a Mila que está aqui, e para quem fez. A Helene está aí, né? Então tá. Então esse é o presente. A gente, quando foi fazendo o livro, tem algumas pessoas que fazem parte da nossa jornada desde o começo, ou que tiveram participações importantes aí na troca, né, de bastidor. E a gente queria contemplar, né, todas essas energias que ajudaram a gente a existir. E a nossa querida amiga Helene é uma delas. E aí a gente muito rapidamente entendeu que ela tinha que trazer, a gente chama de medicina, porque se tem pessoas tóxicas nesse mundo, a gente fala muito sobre as pessoas tóxicas, profissionais tóxicos, enfim, tem pessoas curativas, né? E se elas são curativas é porque elas têm medicinas, e geralmente tem a ver com seus talentos. E Helene é uma grande pensadora, é uma grande escritora, mas é uma poetisa de uma profundidade sutil maravilhosa. E aí a gente concordou em chamá-la para fazer esse início do livro, né? De repente um entre prefácios,
E ela ficou super encantada, ela falou assim, vou ler o livro, e assim que... Eu tenho até quando? Eu falei, você tem até quando você quiser, porque o livro só vai sair até o segundo semestre. Não passou 10 minutos, ela me devolve o que eu vou ler para vocês, porque a gente acredita muito nas coisas que acontecem no fluxo, e tudo que acontece aqui tem muita carga de tem que ser, porque assim somos, sabe? Então eu vou compartilhar a tela, porque é uma poesia concreta, assim, ela precisa ser lida junto. O velho futuro, minúsculo, e os próximos futuros. Somos filhos de um futuro anterior, e por acreditar que herdamos algo do qual não participamos, nos escondemos na melancolia antiga do agora não tem jeito. Sim, é verdade. Estamos colhendo os frutos. Só esquecemos que a natureza é generosa e cíclica. A cada estação frutifica um fruto diferente. Estamos preparados para sermos diferentes? Presos em um futuro todo minúsculo, utópico, temperamental, ultrapassado e ruim, colocamos no porvir a possibilidade de viver o novo. Nesses tempos que nos convidam a viver um hoje quase urgente, o nascer do amanhã pulsa, potente, dentro da gente. Trazendo apenas duas premissas: se reconheça e sonhe. Reconhecer-se vivente do agora, cocriando futuros a cada batida do coração. E sonhe, sim, sonhe, múltipla e diversamente. Sem sonho, não há futuro. Por isso eu te pergunto, o que você quer sonhar? O meu sonho é maiúsculo. É de fé em nós, de que estejamos unidos, trabalhados interiormente, para que nossa humanidade seja maior que nossos desejos individuais. E quando a gente se perca, o respeito seja a bússola de volta para casa. A casa do meio, no centro do nosso corpo, onde nossa alma habita, esperando delicada e amorosamente que todas as nossas ações sejam uma oração ao mundo, hoje e sempre. Ai, que lindo! É isso, gente. Então, fica aqui o nosso boa noite com esse quentinho no coração. Isso é a formação, a poesia da Ellie traduziu com uma sensibilidade gigantesca, ela capturou isso com a imensa tecnologia humana que ela tem aí no centro do coração dela, e é exatamente sobre isso que a gente vai tratar essa jornada toda, a poesia traduz o todo. Então, obrigada a todos vocês. Boa noite, gente. Um beijo, até a próxima.